Muito bem, mais uma vez estamos aqui para darmos continuidade à lição de número 1 do primeiro trimestre de 2019 de jovens, com o tema o livro de Números, Caminhando com Deus no Deserto. Nós vamos agora para o primeiro ponto, que é o livro de Números. E a primeira parte diz Números ou no deserto. E diz assim: o quarto livro do Pentateuco recebeu o nome pelos judeus de No Deserto, expressão contida logo no início da obra, bem como porque grande parte das narrativas acontecem em inóspitos lugares, ou melhor dizendo, em desertos. O termo números foi cunhado para nomear o referido trabalho literário quando da tradução do Antigo Testamento para a língua grega. A Septuaginta, em face de no livro Moisés, registra 2 censos do povo judeu. As duas titulações possuem justificativas plausíveis e sobre a prisma da didática. Tem grande importância, por isso, ao longo deste livro, aqui e acolá, ambas serão utilizadas. Por elas, na verdade, ajuda a construir o cenário perfeito da ambientação histórica. Cabe dizer assim que tanto é importante a quantidade de pessoas envolvidas em uma empreitada, bem como as circunstâncias em que os esforços se desenvolveram. Ora, os dados da contagem de mais de 600 mil homens demonstram de logo que o livro narra a história de um estupendo milagre, pois se tratou de uma migração de milhões de pessoas, incluindo os menores de 20 anos e as mulheres, além de muitos animais que não morreram de sede ou fome ao longo das décadas, enquanto peregrinavam em uma região desértica, onde não havia habitantes. Neste cenário, os números reduzem com intensidade a glória de Deus no deserto, pois foi a sua mão quem o conduziu magistralmente. Então nós acabamos de ler a história que fala ou números ou no deserto, que fala sobre essa lição. Aí o segundo ponto fala sobre considerações preliminares, que fala da seguinte forma: diante de uma literatura de extraordinária riqueza, alguns teólogos asseveram que o quarto livro do Pentateuco poderia ter outros nomes, tais como Peregrinação no Deserto, Livro das Caminhadas, Livro das Murmurações, o Livro do Deserto. Moisés, inequivocadamente, foi a pessoa que escreveu o livro entre o ano de 1440 a 1400 a.C. Segundo a maioria dos estudiosos, a palavra deserto aparece em números quase 50 vezes. A maior frequência nos escritos bíblicos. Números é um livro por demais importante, entre outras coisas, porque nos fala muito sobre o padrão da santidade de Deus para com o seu povo. Então, nesse sentido, todo o material em números, ritualístico, legal, narrativo e até mesmo as informações estatísticas giram em torno do tema universal da santidade. Então, tudo isso nós estamos vendo aí no livro de Número. Shields observa, apesar da diversidade de assuntos e da complexa estrutura literária, o livro de Números mantém uma interpretação sacerdotal unificada da vontade de Deus para o seu povo, o qual é exposta em nítido contraste entre o santo e o profano. Bom, além do mais, a importância para a vida cristã do livro de Números é expressamente declarada pelo apóstolo Paulo, ao escrever sua primeira carta aos Coríntios,
quando fez uma detalhada narrativa de vários episódios, citando a presença da nuvem da glória de Deus, a pedra que brotou água, o maná, e as diversas rebeldias ou rebeliões e pecados cometidos nesse contexto. O apóstolo dos gentios arremata ainda, dizendo: mas Deus não se agradou da maior parte deles pelo que foram prostrados no deserto. Essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais, como eles, na verdade, cobiçaram. E, ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, isso tudo, esse versículo que eu acabei de ler, está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, 5, 6 e 11. E diante disso, a leitura de número reveste-se de grande relevância, pois não versa apenas sobre conselho ou ordens dadas por Deus em forma de mandamentos, mas de um partenal ensino sistemático com o objetivo de as gerações futuras. Aquelas que se encaixam como vivem no fim dos séculos. Conheço o caráter de um Deus amoroso e bom, mas ao mesmo tempo santo e justo. Deus não queria que o fim trágico de mais de 600 mil homens, por causa das constantes rebeliões ou rebeldia, passasse despercebido das gerações que sucederiam. Ou seja, Deus não queria que isso acontecesse. O Senhor Deus, séculos depois, de maneira poética, usou Oséias para descrever com precisão o que aconteceu, para que isso ficasse indelevelmente marcado na memória do povo. E vamos ler então em Oséias capítulo 11, de 1 a 4, que diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas como os chamavam, assim se iam de sua face. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tornei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo sobre as suas queixadas, e lhe dei mantimento. Então essas são as palavras do Senhor lá no livro de Oséias. No terceiro ponto que fala sobre esse estudo, nós temos aqui do primeiro parágrafo, ou melhor dizendo, do primeiro ponto, o terceiro parágrafo, fala sobre a relevância contemporânea, quando fala assim, quando um novo sítio arqueológico é encontrado, apresenta-se como uma concentração de estudiosos para com a cautela devida a explorar as riquezas escondidas e os tesouros encobertos pelo tempo. Nessa tarefa de descobrir mistérios ou comprovar teorias, envolve-se muito esforço pessoal com grande investimento financeiros. Da mesma forma, extraordinários tesouros pouco explorados ainda existem na palavra de Deus. Ou melhor dizendo, o livro de Números, por exemplo, é um desses casos, né? Ele é profundo e ao mesmo tempo singelo. Por trás, de um lado, a dureza de coração de um povo composto por ex-escravos escolhidos para se tornarem príncipes, os quais morreram no deserto, e de outro, a longanimidade e o amor de um Deus santo e justo. E podemos dizer que diariamente os alimentava, cuidava, protegia deles e guiava pessoas as quais, mesmo assim, dia após dia tornavam-se ainda mais obstinados, desobedientes, rebeldes, incrédulos e ingratos. Esse era o povo de Israel que estava no deserto. E esse livro ele narra também o surgimento de uma nova geração, lá a partir do segundo censo, a qual seria introduzido em Canaã, sob o comando de Josué. Neste diapasão, Victor Hamilton afirma que Números fala sobre a morte do que é velho e o nascido do que é novo,
com Deus, tendo de começar novamente. Isso você vê entre o versículo do 1 ao 25 e também você vê dos versículos, ou melhor dizendo, dos capítulos 26 ao 36. As descobertas, que na verdade são revelações que o Espírito Santo deseja entregar a seu povo, através da leitura de números, é algo impressionante. Mas existe a dedicação, estudo profundo, além de especiais momentos de oração e busca por sua face. Afinal, como se sabe, essas verdades profundas que saem do trono de Deus são ensinadas pelo Senhor e só por Ele, né? Como menciona Jesus a Pedro. Escrituras como os Salmos, por exemplo, podemos dizer assim, são bastante conhecidas, porque aparentemente não possui complexidade exegética, melhor dizendo, mas com números é diferente. As dificuldades interpretativas, a sua contextualização em alguns capítulos parecem ser intransponíveis. Por estas e outras razões, o quarto livro do Pentateuco não é um dos mais comentados da cristandade. Isso é verdade, o que acabamos de ler ou dizer para você. Entretanto, pode-se afirmar com convicção que, ao fazer uma narrativa minuciosa da caminhada pelo deserto, Moisés estabeleceu um verdadeiro tratado sobre o relacionamento entre Deus e seu povo. Daí, emergindo um riquíssimo tesouro teológico para o quê? Para a nossa atualidade. Então, esse é um dos nossos comentários que acabamos de falar sobre esse primeiro ponto. E esse primeiro ponto temos 3 parágrafos que fala sobre o primeiro ponto, que é o livro de Números. E o primeiro parágrafo fala sobre números ou no deserto. E o segundo parágrafo é considerações preliminares. O terceiro parágrafo é relevâncias contemporâneas. Então, daqui a pouco, no próximo nós estaremos estudando sobre as experiências no deserto. Deserto, lugar de caminhada. Até mais.